Shalom, irmãos. Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma palavra, para nós participarmos de mais um culto, para louvor e glória do nome do Senhor. Quero aguardar um minutinho aí para que as pessoas venham, para que as pessoas cheguem, né? Para que nós possamos começar o nosso culto de adoração ao nome do Senhor. Então você que está aí nos ouvindo, você que recebeu aí já o recado, esteja entrando aí, tá bom? Vamos participar juntos. A Flavinha já está chegando aí. Flávia de Souza. Glória a Deus. Vai chegando, pessoal. Nós vamos começar o culto dessa noite. Eu quero nesse momento abrir um espaço aqui. A pastora Sandra vai estar orando, né, pedindo a Deus a bênção e também dando uma palavrinha rápida para nós iniciarmos o culto. Amém? Amém, queridos. Eu quero iniciar esse culto lendo para vocês Salmo 116, versículo 12, que diz assim: Que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito. Que nós possamos dar ao Senhor, né? Num dia tão maravilhoso como esse. Você está de pé na presença dEle, Ele tem te sustentado, e isso é motivo de louvor, isso é motivo de toda a glória, isso é motivo de nós honrarmos ao Senhor, aquele que não tem nos deixado só, aquele que não tem esquecido de nós. Então, Amém. Que nesta noite, que você possa parar um minuto do teu tempo para poder ouvir a palavra do Senhor. Aquele Aleluia. Que tem mudado a nossa história, tem estado conosco todos Aleluia. Os momentos. E que ao iniciar esse culto, Aleluia. Que você possa abrir os teus lábios e começar a adorar ao Senhor. Aleluia, Pai. Muito e dizer obrigado. Para Ele o que Ele significa para você. Aleluia. Quando nós amamos alguém, quando nós estamos ao lado desta pessoa, Aleluia, que nós Pai. Amamos, nós dizemos tantas palavras para essa pessoa, é ou não é? Aleluia. Nós manifestamos para ela o sentimento que está no nosso Osmar. Coração. E que nesta noite você possa manifestar o Aleluia. Sentimento que está no teu coração. Glória a Deus. Que você possa se alegrar de estar na presença Aleluia. do Senhor. E dizer para Ele Amém. O que Ele significa na tua vida. Graças a Deus. Porque eu acredito que esse Deus Sim, que fez os céus e a terra, Ele significa muito. Louvado é o teu nome, Ele que Jesus. todos os dias tem te sustentado. Verdade, e tem mudado Pai. A tua sorte. Então Sim, vamos orar nesse momento, aonde você estiver, que você possa voltar o teu pensamento a Ele. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Nesta Pai. noite, ó Deus. Louvado é o teu nome, culto, Pai. Eu quero começar adorando ao Senhor. Muito obrigado. Por tudo que o Senhor é. Sim, e por tudo que o Senhor representa na minha Verdade, vida. meu Pai. Tu és maravilhoso, Te louvamos, Senhor. te Eu te louvo e te agradeço te e exalto o teu santo, santo nome, poderoso. pelo privilégio de poder estar na tua Deus, presença. Tem Pelo privilégio de poder te chamar de Pai. Eu quero te dizer obrigado, Senhor. Aleluia. Porque um dia louvamos, a tua palavra Pai. Me alcançou. Sim, meu Deus. E quando a tua palavra entrou Sim, na minha meu Pai vida, santo, a tua querido. palavra me transformou. Muito obrigado. Eu quero te dizer, ó meu Louvamos o Deus, teu nome, meu porque tu amigo, és santo. meu papai querido, grande aleluia. amor da minha vida, Tu és o Deus que eu sou poderoso. grata por tudo que Aleluia. o Senhor tem feito na minha história. Verdade, Muito Jesus. obrigada, Senhor. Pai, nós te papai, bendizemos por até tudo. aqui me ajudou, Senhor. Tu és o Deus santo e eu te e louvo poderoso. nesta noite, É verdade, por poder meu entrar na tua presença, Sim, por meu poder Deus. falar com o Senhor. E Sim, eu tenho Pai. certeza absoluta que louvado o é teu Senhor nome, está Pai, nos por ouvindo sempre. nesta noite. Verdade, eu Jesus. tenho certeza, porque a tua palavra me garante Verdade, isso. Jesus. Pois a tua palavra diz, ó Muito Pai, obrigado, Pai. que os teus ouvidos Sim, não meu estão Pai, estão atados abertos. para que não possa nos ouvir. Então, Pai, nesta muito obrigado. noite, eu tenho certeza que os teus ouvidos Sim, estão meu Deus. inclinados à nossa oração, Verdade, ao nosso Jesus. louvor e à nossa adoração. Muito obrigado Ó, por tudo, Papai Pai. querido, que nesta Aleluia. noite o Senhor venha abençoar Sim, cada meu Deus. pessoa que nos ouve, ó Sim, Pai. meu Pai. Que as tuas mãos estejam sobre Deus, eu te cada louvo vida por nesta tudo, Pai. noite. Eu te louvo. Que a tua palavra Te que vai ser glorifico, ministrada meu Deus. nesta Muito noite obrigado, Jesus. venha ser de acordo Sim, com a meu Deus. nossa necessidade. Não Aleluia. aquilo que nós queremos ouvir, Verdade, mas aquilo Pai. que o Senhor tem para nós. Graças que nós entra sejamos, Pai. e que muda a nossa Muito história. obrigado por Obrigado, tudo. Senhor. Fale Aleluia. conosco. Nós estamos meu prontos Deus. a ouvir Muito a tua obrigado, voz. Jesus. Obrigado por cada vida Aleluia. e por tudo que o Senhor vai fazer Sim, meu Deus. através da tua palavra. Sim, meu Deus. Amém, Jesus. Aleluia, Será que você Pai. pode glorificar o Senhor? Graças Porque a Ele está Deus. presente. Ele está perto de você Aleluia. agora. Ele está aí para mudar a tua história. Glória seja assim dada a como ti, Ele está Pai. aqui. Ele está nesse momento Muito obrigado aí por perto tudo. de você. Que você Sim, possa meu sentir Deus. a presença dEle. Aleluia. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado é o teu nome. Vai ler a palavra? Não, já- Amém, queridos? Graças a Deus. Eu quero meditar com vocês na palavra de Deus.
que se encontra no Salmo de número 112, versículo 1 a 10. Hoje eu quero trazer uma palavra que tem o tema que nós devemos nos proteger das más notícias. Deus colocou isso no meu coração devido ao fato de nós estarmos aí vivendo esse momento de pandemia do coronavírus e vemos que são só notícias ruins que têm chegado todos os dias e tem assustado as pessoas. Na verdade, como eu preguei ontem sobre a paz, que nós devemos buscar a paz do Senhor, mas também nós devemos fechar os nossos ouvidos para ouvir notícias ruins e abrir o nosso ouvido para ouvir as boas notícias. Porque sabemos que em meio a tanta confusão, em meio a tantas palavras que desestimula, que estressa, palavras que entristecem, palavras que muitas vezes impedem as pessoas de prosperar, de caminhar, de crescer, nós sabemos que em meio a tanta palavra desse tipo, nós não podemos de maneira nenhuma esquecer que há uma palavra chamada boa notícia, ou então o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia. E quando nós deixamos de ouvir o Evangelho, nós começamos então a ouvir as más notícias. E eu quero chamar a sua atenção para que você desligue a sua televisão, que você não assista mais esses programas que têm falado tanto dessa pandemia, que têm falado tanto das mortes, das coisas ruins que têm acontecido nesses dias. Não que você vai ficar alheio ao que está acontecendo e nem fechar os teus olhos para o que está acontecendo, mas você precisa abrir os teus olhos para algo maior, para algo superior a tudo isso, que é o Evangelho eterno, que é a palavra divina. Então a chamada de Deus para a tua vida hoje é que você deve se proteger das más notícias. Você não pode ficar dando ouvido às más notícias. E eu quero ler com você o Salmo de número 112, versículo 1 a 10. Salmo 112, versículo 1 a 10. Se você tiver Bíblia aí, abre a sua Bíblia comigo, que nós vamos ler agora, e nós vamos meditar nesse Salmo, e vamos meditar, vamos caminhar na Bíblia, para ver por que nós não podemos ficar dando ouvido a essas más notícias, e o que elas podem provocar na nossa vida, o que elas podem muitas vezes impedir e atrapalhar o agir de Deus, porque muitas pessoas estão travadas por causa dessas notícias ruins que estão acontecendo. Mas a palavra de Deus tem resposta. Porque em contrapartida das más notícias, a palavra de Deus é a boa notícia. O Evangelho é a boa notícia, é a boa palavra que pode mudar a nossa vida. Amém? Quero agradecer a Deus pela tua presença. Chame aí, manda um link para as pessoas que você conhece, para elas entrarem aí, né, para ouvir essa palavra, porque eu tenho certeza que essa palavra vai trazer aí uma mudança no coração dessas pessoas, ok? A palavra começa assim, Salmo de número 112, versículo 1 a 10, a pastora Sandra vai estar lendo. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se comprar nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração do justo. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemorizará de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme, até ver cumprido os seus adversários a seu desejo. Distribui, dá aos pobres. A sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. Amém. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero chamar a sua atenção. Todo esse salmo ele é muito profundo e muito importante para nós entendermos que nós não devemos dar ouvido às más notícias. Mas existe um versículo aqui que deixa assim bem claro para nós, que fala sobre as más notícias, que diz assim, olha, o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerás más notícia, e seu coração está firme, confiante no Senhor. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado, aí seu marido, seus filhos, os seus irmãos aí,
Eu queria que você olhasse para ele e dissesse para ele assim, com um tom mesmo de profeta, dissesse para ele da seguinte forma: olha, irmão, não tema as más notícias. Aleluia. Diga para ele, não tema as más notícias. Diga para ela, não tema as más notícias. Aleluia, Jesus. Tá? Você não pode deixar as notícias ruins tomar conta do seu coração nesses dias. Por quê? Porque se você não tivesse algo que contrapusesse isso, aí você poderia ficar numa situação complicada. Mas você tem. O que você tem? Você tem o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia. O Evangelho, ele vem para mudar a nossa vida. O Evangelho, ele vem para nos dar uma nova perspectiva. Ele vem para trazer uma nova aspiração, um novo desejo, um novo sonho. Então, com o Evangelho, querido, tudo é possível. Amém, Jesus. Por isso que você não pode ficar paralisado diante do quadro que está se apresentando hoje. Porque o diabo, ele vai trazendo más notícias para te paralisar. O diabo vai trazer má notícia para fazer com que você fique morto e paralisado. A Bíblia fala que Jesus Cristo, quando ele ia indo para a casa de Jairo, a notícia que chegou foi essa: não incomoda mais o mestre, porque a tua filha está morta. Mas Jesus dá uma boa notícia para Jairo. E qual foi a notícia que ele deu? Não temas, a menina dorme. Aleluia. Eu quero dizer para você que ele tem uma boa notícia para você hoje. Uma notícia que vai mudar a sua vida, uma notícia que vai mudar a sua história. E por isso que você não pode ficar se apegando ao que a televisão está fazendo. Nós estamos vivendo um dilema na nossa nação hoje, em que existem opositores do nosso governo que querem fazer com que o Brasil se torne cada vez pior. Então eles trabalham com essas notícias malignas para poder entristecer o coração do justo. Mas nós temos o Evangelho. E no Evangelho há bênção, no Evangelho há prosperidade, no Evangelho há milagres, no Evangelho há mudança de vida. E Deus te chama nesse dia, dizendo para você: se você é justo, você jamais será abalado. Não se abale com o que está acontecendo. Pelo contrário, firme-se cada vez mais no Senhor. Estabeleça a tua fé no Senhor. Por quê? Porque você vai ter má notícia do lado do homem, mas do lado de Deus você só terá boas notícias. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus? E a maior notícia que nós vamos ter vai ser quando nós nos apresentarmos diante da glória. E o Senhor vai lá para mim e para você e vai dizer assim: vinde, benditos do meu Pai, entrai no gozo do vosso Senhor. Essa vai ser a maior notícia da parte de Deus que você vai ouvir. Por isso que você não pode ficar dando ouvido a essas más notícias que acontecem por aí. Nós precisamos desligar deste mundo. Nós precisamos desligar. Por isso que eu falo, desligue a sua TV. Desligue, coloque a sua TV no YouTube. Começa a assistir testemunhos daquilo que Deus tem feito. Começa a ouvir louvores, pregações de homens abençoados que tem aos montes na internet. Começa a fazer isso. Enche o teu coração com as boas notícias. Porque o que Deus tem para mim e para você é algo poderoso. Quando eu falo em que nós não devemos ouvir as más notícias, é muito importante você entender que as más notícias, ela causa em nós algo muito ruim na nossa mente e no nosso coração. As más notícias, ela traz para nós um desejo muitas vezes de parar, muitas vezes de não realizar mais nada, de não crer mais nas promessas de Deus. É isso que as más notícias fazem. Quando ela vem para nós, nós começamos a nos desanimar. Os projetos são lançados fora, as esperanças se esvaem. Por quê? Porque quando a má notícia chega, querido, a pessoa é paralisada. E a Bíblia fala da história de um homem. Eu quero ler essa história, porque eu quero contar essa história para vocês. Eu creio que vocês vão aprender muito com esse homem. Esse homem, ele recebeu uma má notícia. E vamos ver o que aconteceu, como é que esse homem procedeu diante dessa má notícia. Quando uma má notícia chega, pessoas tomam decisões por causa dessas má notícias. Quando a má notícia chega, pessoas ficam desanimadas por causa da má notícia. Quando a má notícia chega, pessoas simplesmente, algumas dão cabo à sua vida por causa da má notícia. Mas eu quero dizer para você, Deus tem uma boa notícia para você nesta noite. E a boa notícia do Senhor é que Ele te ama e que Ele tem projeto e tem propósito para você. Que os projetos dele na tua vida não se encerraram. Você pode até ter parado, você pode ter paralisado, você pode ter deixado, você
você pode fazer o que você quiser da sua vida, mas os projetos de Deus para a sua vida não foram paralisados. Se você recebeu alguma notícia ruim que te paralisou, que te estremeceu, que fez você se arrepiar, que você sentiu gosto amargo na boca, porque você viu que aquela notícia é uma notícia que vai com certeza abalar a sua história, eu quero dizer que a boa notícia de Deus vai te levantar e vai fazer você ser uma nova pessoa na presença dele. Então eu quero ler a história desse homem. E esse homem, na Bíblia, é chamado de Nabal. Nabal foi um homem que ele estava na presença de Deus em parte. Ele estava na família de Deus, ele estava no povo de Israel. Mas esse homem, muitas vezes ele não entendeu o projeto que Deus tinha na vida dele. E eu quero ler a passagem, eu quero ler a Bíblia aqui para você entender a história desse homem. Por quê? O que aconteceu quando ele recebeu uma má notícia? Diz assim: e faleceu Samuel. A passagem da Bíblia está, se você quiser acompanhar comigo, deixa eu pegar aqui. Só um minutinho. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 1. É grande o texto, até o 44. Então pega a sua Bíblia aí, se você tiver com o celular, abre a tua Bíblia no celular, tá bom? Nós vamos ler juntos 1 Samuel 25, 1 a 44. Diz assim a palavra do Senhor. Olha só que coisa tremenda. A história de Nabal, como foi quando ele recebeu uma má notícia. O que aconteceu com esse homem? E faleceu Samuel, e todo Israel se ajuntou e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem em Maom, que tinha suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso. E tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras. Estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal. E o nome de sua mulher Abigail. E era mulher de bom entendimento e formosa. Porém o homem era duro e maligno nas obras e era da casa de Caleb. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas. E enviou Davi 10 moços e disse aos moços: subiam ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero: paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco. Agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão. Estes moços, pois, achem graça aos teus olhos, porque viemos em boa ocasião. Dá, pois, aos teus servos, e a Davi teu filho, o que achares à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e falando a Nabal todas aquelas palavras, em nome de Davi se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água e a carne das minhas rezes, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria ao homem que eu não sei de onde vem? Então os moços de Davi puseram-se a caminho e voltaram, e chegando lhe anunciaram tudo conforme estas palavras. Por isso disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os moços anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiro desde o deserto a saudar o nosso amo. Porém, ele o destratou. Todavia, aqueles homens têm nos sido homens muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e nada nos faltou em todos os dias que convivemos com eles, quando estavam no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles apacentando as ovelhas. Considera, pois, agora, e vê o que has de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo, contra toda a sua casa, e ele é um homem vil, que não há quem lhe possa falar. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 passas de figos passados, e o pôs sobre o jumento. E disse ao seu moço: ide adiante de mim, e eis que vos seguirei de perto. O que, porém, não declarou ao seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada em um jumento,
desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e ela encontrou-se com eles. E disse Davi: na verdade que em vão tem guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou, de tudo quanto tem. E ele me pagou mal por bem. Ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus os inimigos de Davi um outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo o que tem, até mesmo o menino, vendo. Pois Abigail a Davi, apressou e desceu do jumento, e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou em terra, e lançou-se aos seus pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva, meu Senhor. Agora não faça este homem vil, a saber Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E a tua serva, eu a tua serva, não vi os moços de meu senhor que viaste. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor que te impediu de vires com sangue, e de que a tua mão te salvasse, e agora tais quais, Nabal seja os teus inimigos, e os que procuram mal contra o meu senhor. Agora, este é o presente que trouxe a tua serva a meu senhor. Seja dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa, pois, a tua serva essa transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu senhor. Porque meu senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. E levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, contudo a vida do meu senhor será atada num feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida dos teus inimigos se arrojará ao longe, como do meio do côncavo de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor com o meu Senhor, conforme todo bem que já tem falado de ti, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar no coração, o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco por ter se vingado o meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem ao meu Senhor, lembra-te então da tua serva. E então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendita tu que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. Porque, na verdade, vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que fizestes mal, que se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então Davi o tomou da sua mão que tinha trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa, vês aqui que tenho dado os ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em casa um banquete, como um banquete de rei, e o coração de Nabal estava alegre nele, e ele já muito embriagado, pelo que ele não lhe deu a entender coisa alguma. Ela não deu ele a entender coisa alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Sucedeu, pois, que pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu o seu coração, e ficou ele como pedra. E aconteceu que, passado quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Amém, Jesus? Queridos, eu quero que você preste bastante atenção sobre o que aconteceu na vida deste homem chamado Nabal. Davi chega, manda alguns dos seus servos pedir para que esse homem ajudasse eles, alimentasse o exército dele, porque ele estava naquela região e eles haviam até mesmo protegido as ovelhas desse homem. Ele conhecia, ele sabia desse homem e pediu para que esse homem então fizesse alguma coisa por eles. Esse homem, simplesmente, Nabal, não quis fazer nada e ainda, ao invés de fazer, ele se levantou contra Davi. De forma que os moços de Davi chegaram e disseram: olha, eles nos destrataram, destratou o Senhor, e ele disse que não vai nos dar nada. E Davi ficou tão irado, tão indignado, que ele falou: pode desembainhar a espada, porque nós vamos lá e vamos acabar com todo mundo daquela casa. E a Bíblia fala que um dos servos dele viu a situação e contou para a esposa Abigail. E essa mulher foi à frente e ela aplacou a ira de Davi. E ela deu então os mantimentos para Davi. Só que Davi disse uma palavra. Disse para a mulher assim: olha, se a senhora não tivesse vindo aqui para me parar e para falar sobre que este homem é louco, eu iria lá agora e ia matar todo mundo da casa, ia acabar com todo mundo. Nós já estávamos indo para fazer essa destruição. Mas graças a Deus que Deus te enviou, porque agora você me tirou desse projeto de fazer isso, de derramar sangue inocente. Então Davi sai. Quando Davi sai, ela chega em casa.
Quando ela chega em casa, há uma festa, há um banquete. E esse homem estava embriagado, esse homem estava feliz naquele banquete, não sabendo que a cabeça dele estava a prêmio. É muito interessante nós entendermos isso. Havia um prêmio agora para a cabeça daquele homem, porque havia uma pessoa indignada com a ação que ele realizara. E Davi vinha com esse projeto, com esse propósito: eu vou matar todo mundo, eu vou destruir todo mundo. Mas ele foi paralisado. Ele foi paralisado por aquela mulher sábia. E no meio do caminho, ele disse, agradeceu a Deus pela vida daquela mulher, porque aquela mulher tirou ele de propósito. E a mulher então deixa o homem passar aquele momento do vinho. E no dia seguinte, ele já sem o poder do vinho, sem a embriaguez, essa mulher chega para ele e diz assim: olha, sabe o que ia acontecer ontem? Davi estava vindo com o seu exército e ele ia destruir toda a nossa casa. Ele ia matar todo mundo. Ele ia acabar com você pelo que você fez e pelo que você falou a respeito dele. Na mesma hora, presta bem atenção, o que aconteceu com Nabal? Ele ficou petrificado. Ele ficou petrificado, ele se arrepiou todo. E ele percebeu a besteira que ele tinha feito, a burrada que ele tinha feito. E se não fosse a mulher dele, ele teria com certeza sido destruído naquela noite. Mas a Bíblia diz que Deus toma a causa de Davi e depois de alguns dias Deus mata ele. E Davi agradeceu a Deus por não ter sido o autor de muitos sangues inocentes que derramaria naquele lugar. O que eu estou querendo dizer para você? As más notícias, ela petrifica a pessoa. E em alguns momentos na nossa vida, nós vamos ter más notícias de algo que nós praticamos, de semente que nós semeamos. Talvez você está aí hoje, recebendo notícias uma atrás da outra, e você diz assim: olha, só vem coisa ruim para a minha vida, só vem coisa ruim para a minha casa. Mas, querido, eu quero dizer para você uma coisa: muitas das más notícias que nós estamos colhendo foram plantações, foram sementeiras que nós fizemos. A Bíblia fala que Jó, num só dia, ele só recebia notícia ruim. Vinha um e dizia: olha, o seu gado foi destruído. Olha, o seu filho estava banqueteando em tal lugar, foi destruído. Olha, caiu fogo do céu, destruiu as suas vacas. Olha, acabou com a sua lavoura. E só notícia ruim. Então, as más notícias, ela tem o papel de petrificar a pessoa, de deixar a pessoa totalmente sem rumo, sem saber o que fazer. É por isso que eu estou pregando isso nesses dias, devido ao que está acontecendo, sim, nessa pandemia, nesse momento que nós estamos vivendo. Para dizer para você, amado, que uma má notícia, seja ela por ato seu, por plantação da sua parte, ou seja trazida por qualquer outra pessoa, por alguma outra razão, ela tem o poder de te petrificar. Ela tem o poder de te paralisar. Eu falei da vida da filha de Jairo, que estava morta. Quando Jesus estava indo, a notícia que chegou foi essa: não atormente mais o mestre. Não para de mexer com ele. Sabe por quê? Porque a tua filha já morreu. Jesus olha para Jairo e disse: não temas, a menina dorme. Então nós temos que entender que a má notícia, ela tem esse poder de petrificar, de paralisar, de fazer com que a pessoa fique estagnada, fique morta. Agora, se você fez alguma coisa, que Deus te abençoe, que você tenha uma mulher sábia do teu lado. Que Deus te abençoe, que você tenha um homem sábio do teu lado. Que Deus te abençoe, que você tenha líderes espirituais sábios do teu lado. Para te reorientar, para te colocar de novo na rota correta. Porque senão você será morto pelas más notícias. Então nós vimos aqui o caso de Nabal. E o caso de Nabal deixa bem claro: uma notícia ruim, ela pode petrificar uma pessoa. E eu até acredito que a morte que veio a ele foi principiada aqui, nesse momento. No momento em que ele recebeu esse choque. Tem pessoas que elas estão com problema de enfermidade, só que elas não sabem. E elas chegam no hospital. E quando lá no hospital, o médico chama ela no quartinho e diz: olha, eu preciso falar para você como é que está o seu quadro clínico. Eu preciso dizer qual é a sua situação. E quando o médico fala para ela, muitas pessoas não aguentam. Muitas pessoas, elas morrem naqueles dias. Eu conheci aqui no nosso lado, tem um senhor que ele estava muito bem. Era uma pessoa que conversava o dia todo ali com todo mundo e tinha uma força e um vigor tremendo, embora ele já fosse uma pessoa com a idade um pouco avançada. E ele foi no médico. Chegando lá, o médico disse para ele que ele estava com câncer. Que má notícia é essa? A Bíblia nos fala do poder da má notícia.
Quando esse homem recebeu essa notícia ruim, querido, ele veio para casa e no lugar onde ele ficava todos os dias. Eu lembro até hoje, eu trabalhava na DACO, eu vinha, chegava 3 horas da tarde, todas as vezes eu passava, ele estava debaixo de uma árvore ali, conversando com as pessoas, brincando, e eu sempre parava ali, ficava uns 10, 15 minutos conversando com ele. E naquele dia, eu passei, ele não estava lá. E eu cheguei e disse, mas o que aconteceu? Por que o senhor Valdemar não está aqui? Aí falaram, olha, ele recebeu uma notícia que ele está com câncer. 3 meses depois, ele havia falecido. Ele não resistiu por causa da má notícia. Quem sabe se ele não tivesse ido ao hospital e não tivesse recebido a notícia, ele estaria vivo por um tempo maior. Um outro caso semelhante a este foi o do próprio irmão do pastor Zezinho. O pastor Zezinho, meu cunhado, que faleceu esse final de semana passado. O irmão dele foi ao hospital também para fazer os seus exames de rotina. E chegando lá, o médico disse que ele estava com leucemia. Queridos, presta bem atenção, ele recebeu a notícia, a má notícia, e ele morreu no mesmo dia. O coração dele não aguentou e ele teve um infarto. Você está entendendo o que a má notícia pode fazer? Nabal, quando ele recebeu a má notícia, quando ele ficou sabendo que Davi vinha com todo o seu exército para destruir não apenas ele, mas toda a casa dele, e que ele seria culpado pela morte dos filhos e da esposa, por causa da loucura dele, por causa da intransigência dele, por causa da arrogância, da prepotência dele, ele ficou petrificado. Mas glória a Deus pela vida de Abigail, que salvou toda a casa dela por ter um coração sensato. Aleluia. Ela ouviu a má notícia, mas ela foi em busca de uma boa notícia. Glória a Deus. Ela vai até Davi. E quando ela chega lá, Davi diz, vai em paz, porque nenhum mal vai te acontecer. E porque você se apressou, você é mulher sábia. Se você não tivesse vindo, hoje a tua casa estaria toda destruída. Então é muito importante você entender isso. Aleluia, Deus tem uma boa notícia para você. A notícia que vai mudar a tua história, aleluia, que vai mudar a tua vida. E você não pode ficar se prendendo ao que está acontecendo hoje. Aleluia. Você está proibido de ficar dando ouvido ao que está acontecendo hoje. Desligue a sua televisão e começa a ligar o teu coração nas coisas de Deus. Jesus. Amém, Jesus? Glória a Deus. Um outro homem que a Bíblia fala também que ouviu uma má notícia e essa má notícia atrapalhou os projetos por um tempo, por um período na vida dele. Esse homem é Moisés. E eu quero ler com vocês também essa passagem. Quero ler também a passagem de Moisés. Diz assim, Êxodo capítulo 2, versículo 11 e também Êxodo 3, 22. Diz assim, quando Moisés era homem, ia ter com os seus irmãos de raça, e começou a dar-se conta das terríveis condições que viviam e trabalhavam. Certa vez ele viu um egípcio batendo nos seus irmãos hebreus e não se conteve. Olhou para um lado e para o outro para se certificar que ninguém o via. Matou o egípcio e enterrou o corpo na areia para o esconder. No dia seguinte, tendo ido de novo visitar os seus irmãos, deparou com 2 deles a agredir-se. Interpelando o agressor, disse-lhe, que é que estás a fazer? Estás a bater num dos teus próprios irmãos? O homem respondeu, quem te nomeou chefe sobre nós? Queres matar-me como mataste aquele egípcio? Moisés, constatando que o seu ato tinha sido descoberto, encheu-se de medo. Na verdade, o faraó soube disso e mandou que Moisés fosse preso e executado. Este, contudo, fugiu para a terra de Midian. Amém, Jesus? Aqui nós vemos uma outra história, a história de Moisés. Moisés vai defender os seus irmãos. Eu até acredito que por ele ter sido chamado para ser o libertador, ele ainda não havia compreendido a dimensão da chamada. E ele então desce para ver como que ele começaria isso. Como é que isso se sucederia. E quando ele vê ali um dos homens de Faraó batendo no judeu, ele ficou muito triste. E ele então entra e mata o egípcio. E ele enterra na areia. Ele achou que os irmãos iam compreender a ação. Ele achou que os irmãos iam bater palma, apoiar, aprovar aquilo que ele fez. Mas no dia seguinte ele volta. E aí existe 2 judeus brigando. E ele entra no meio então para separar a briga desses 2 judeus. Ele disse, nós somos irmãos, nós não podemos ficar brigando. Essa contenda.
E aí um dos judeus que estava brigando disse: porventura você quer nos matar como você matou o judeu ontem, ou o egípcio ontem, e enterrou na areia? Presumiu ele então que todo mundo já estava sabendo. E o que ele fez? Ele correu para o deserto. E a Bíblia conta que durante 40 anos ele ficou no deserto, paralisado, amedrontado. Você vai ver que quando Deus manda ele voltar para o Egito, ele está tremendo de medo. Ele disse para Deus que ele não poderia ir. Ele começou a colocar um monte de desculpa, ele começou a inventar um monte de coisa. Por quê? Porque ele tinha medo, porque ele sabia que o nome dele no Egito era o nome de um assassino dos egípcios. Ele sabia que se ele fosse lá, ele com certeza ele estaria morto. E tudo isso nasceu naquele dia, quando o judeu disse: porventura quer nos matar, como você matou o egípcio e enterrou na areia ontem? Essa palavra foi o suficiente para paralisar a vida daquele homem durante 40 anos. Querido, você não tem noção. Há pessoas que estão paralisadas, que elas não conseguem se mover, elas não conseguem sair do lugar, porque receberam uma palavra que prendeu elas, uma palavra que trouxe um pânico, um medo tão desesperador. E nós precisamos romper, nós precisamos entender que Deus está conosco. Quando Deus chama Moisés e diz: volta lá, Moisés, volta para o Egito, porque eu vou usar a tua vida. Ele disse: Senhor, não tem como, Senhor, ir lá. Eu não tenho prerrogativas para ir para o Egito. Eu não tenho capacidade para ir para o Egito. Eu não tenho mais nada. Ele estava com medo, porque ele sabia que o nome dele lá não estava bom. Depois de 40 anos, ele ainda continuava com medo, sabendo que o faraó tinha colocado a cabeça dele a prêmio. Então uma má notícia pode te paralisar, mas uma boa notícia pode te impulsionar, aleluia, a receber todas as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus? Será que nós vamos ser como Nabal? Tá certo, Nabal plantou algo ruim. Moisés tentou fazer algo bom. E todos esses homens receberam uma má notícia. E essa má notícia, de uma certa forma, os petrificou, os paralisou, fez algo na vida deles. No caso de Moisés, ele estava fazendo algo bom dentro do conceito divino. Porém, ele estava fora do projeto, estava fora do propósito. Ele estava fazendo aquilo pela força dele. E quando nós intentamos fazer alguma coisa pela nossa força, e a coisa não funciona como nós queremos que ela funcione, vem o medo, vem o desespero, vem a angústia. Por quê? Porque as notícias não são boas. E as pessoas vão chegar dizendo: você viu o que falaram? Você viu o que falaram de fulano? Você viu o que falaram de ciclano? E aquilo vai tornando, né, uma densas trevas no coração da pessoa. Muitas pessoas estão vivendo problemas com drogas. Ela vai na biqueira, ela compra drogas. Tivemos um caso igual esse, uma época, que nós fomos ajudar uma irmã. Por quê? Porque o marido dela havia comprado drogas, só que ele não tinha dinheiro para pagar. E a notícia não foi boa. A notícia foi: se ele não pagar, ele vai morrer. E se ele não querer pagar, nós vamos matar todo mundo da casa. E aí, tivemos que entrar em oração, a irmã teve que lutar, e ela conseguiu ir lá e pagar. A notícia não era boa, mas Deus fez uma obra na vida desse irmão. E aí veio uma notícia boa. Porque quando Deus entra, querido, a notícia boa chega. Porque as pessoas dizem assim: olha, não tem mais jeito, aquela fulano não tem mais jeito. Mas quando Deus entra na vida dela, aí aleluia, pronto, aí acabou, a notícia chega. A notícia boa chega. E Deus mudou a vida daquele irmão, Deus mudou a vida daquela pessoa. Mas agora eu quero mostrar para vocês um homem que recebeu uma boa notícia. Oxalá que nesta noite, você que está aí, quem sabe com esses problemas que nós estamos enfrentando hoje, dessa parada, né? Que está sem dinheiro: pastor, eu não tenho como pagar a água, não tenho como pagar a luz, não tenho como pagar isso, porque nós não estamos trabalhando, e deram uma ordem, deram uma lei, e as notícias que chegaram foram essas, e eu não sei o que fazer. Então só notícias ruins estão chegando até a sua casa, até a sua vida, até a sua família. Mas eu quero dizer para você que o meu Deus, o teu Deus, tem uma boa notícia para você. E eu quero ler com você a história do rei Josafá. O rei Josafá, em meio a umas trevas profundas, em meio a uma crise tremenda, em meio a uma dificuldade que não tem como alguém avaliar, ele recebeu uma boa notícia. E eu quero dizer para você que Deus vai te dar uma boa notícia hoje. E a boa notícia é que Deus está contigo. E se Ele está contigo, a vitória também está contigo.
Se Ele está contigo, a cura também está contigo. Se Ele está contigo, o milagre também está contigo. Não temas, Deus está conosco. Vamos ver aqui a passagem do rei Josafá. É uma passagem também grande. Hoje eu só peguei passagem grande aqui para nós meditarmos. É até bom que a gente leia um pouco mais a Bíblia, né? Para poder conhecer um pouco mais a palavra do Senhor. Aleluias. Vamos lá então. Começa assim. E sucedeu depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas vieram a peleja contra o rei Josafá. E então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. Olha que notícia maravilhosa, né? Vem contra ti uma grande multidão. Talvez você está aí dizendo: pastor, isso está acontecendo comigo. Está se levantando uma grande multidão contra mim. Está se levantando uma grande multidão contra a minha vida. Foi assim que aconteceu com o rei Josafá. E eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu. Todas as vezes que vem uma notícia ruim, nós tememos. Então o rei Josafá temeu, mas ele pôs-se a buscar o Senhor. E ele apregoou um jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes. E na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, pestes ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão um pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa da grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assustei. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos de Coatitas, dos filhos do Coraitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé o rei Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, credes no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperarei. E aconselhou-se com o povo
e ordenou cantores para o Senhor, que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas. Perdi aqui um pouquinho, amado, espera um pouquinho. Contra os filhos de Amon, Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir para os destruir, exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajuntaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto, chegou a Judá o atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam neles fazenda, cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podia levar. Mas 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém e Josafá à frente deles, para irem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. E foram a Jerusalém com alaúdes, com harpas, com trombetas, para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquela terra, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra o inimigo de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso em redor. Aleluias! Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Querido, essa palavra é para você nesta noite. Não importa quantas notícias você tem recebido, quantas notícias ruins você tem recebido, Deus levanta o seu profeta hoje para dizer para você, querido, que ele vai fazer algo extraordinário na sua vida. Ele vai fazer algo sobrenatural na sua vida. Ele vai fazer algo tremendo na sua vida. Não se desespere. Havia uma grande multidão contra o rei Josafá, mas Deus levanta o profeta e diz: Deus vai guerrear a tua guerra. Essa guerra que você está enfrentando não é tua, mas é do Senhor. E ele diz: parai e vede o livramento. Deus vai fazer algo sobrenatural nesses dias. Eu acredito, amado, que as pessoas estão bombardeando a sua mente com má notícia. Sabe por quê? Porque elas vivem fora do plano de Deus, elas não têm notícias boas para te dar. Mas eu posso adiantar nesta noite que o Deus que você serve, ele está do seu lado. O Deus que você serve, ele não te desamparou, ele não te deixou. Ele continua sendo Deus na sua vida. Aleluia. E a notícia é essa: ele vai te dar vitória. Amém. Ele vai destruir as obras do diabo. Ele vai destruir os seus inimigos. Ele vai te levantar na terra. Aleluia, e ele vai fazer Jesus. Coisas grandes na sua vida. Então não temas as más notícias. Sim. Inclina o teu coração para as boas notícias. Aleluia. Desliga a sua televisão. Liga a sua televisão na palavra de Deus. Se ligue no reino de Deus. Conecte-se com o Senhor, com o reino de Deus. Porque Deus, ele vai transmitir palavras de sabedoria no teu coração. E ele vai te dar vitória em meio a essa guerra que você está enfrentando. Jesus, eu creio, Jesus. Amém, Jesus? Diante de tantas notícias ruins. Porque o inimigo vai ter que pegar muita notícia ruim para te abalar. Porque Deus, apenas com uma notícia, ele pode mudar o seu cativeiro. Apenas com uma notícia, Deus pode destruir os seus adversários. Apenas com uma notícia, Deus pode fazer algo extraordinário que vai marcar a tua vida, a tua geração e a tua descendência. Então, toma posse dessa palavra nesta noite. Se coloque diante de Deus como o rei Josafá e começa a profetizar. Aleluia. Quando Josafá recebe a profecia, ele começa a profetizar antes do milagre acontecer. Porque se Deus já deu a boa notícia, amado, você precisa profetizar essa boa notícia na tua vida. Ele se levanta diante do povo e diz: crede no Senhor teu Deus e estarei seguro. Crede nos seus profetas e prosperarei. Eu quero dizer para você que Deus ainda tem profeta nessa terra. Deus ainda tem homens e mulheres que estão firmes. Deus ainda tem homens e mulheres que não negam o nome dele, que não negam a essência dele, que não negam os princípios dele. E você pode, através dessas pessoas, receber uma notícia de mudança, uma notícia boa.
Olha para o irmão do teu lado e diga assim: a boa notícia é que Deus está do seu lado. Deus está do teu lado. Não importa o que falam lá fora. Deus. Importa o que Deus tem para você. Aleluia. Através da palavra dele. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar a tua vida. E que essa palavra venha para mudar o seu histórico. Se você está oprimido, se você está aí muitas vezes angustiado, triste, amargurado, eu quero dizer para você que hoje Deus põe fim nessa história de derrota. Aleluia. Hoje Deus põe fim. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Não importa o que você está passando. Importa o que Deus vai fazer na tua vida. Para de olhar para o que o diabo está falando e começa a olhar para o que Deus vai fazer. Porque Deus vai fazer coisas grandes. Eu queria chamar você agora para orar. Eu vou tirar o microfone aqui e vou passar para a pastora Sandra. Ela vai orar junto com você. Amém? Aleluia. Vamos agradecer a Deus e vamos fazer a última oração. Só assim. Aleluia, Jesus. Amém, queridos? Vamos orar nesta noite. Aleluia. O Senhor tem uma boa notícia para você e para mim nesta noite. E a boa notícia é que Ele não nos deixará. E que Ele estará comigo e com você todos os dias, até a consumação do século. Será que você pode dizer aí, de onde você está, escrever e digitar, aleluia? Obrigado, Jesus, porque Ele tem uma boa notícia. Ele não te deixará. Aleluia. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Que você possa exaltar o nome do Senhor nesse momento. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória nós te damos, ó Deus, em saber que nós não estamos só. Aleluia. No meio do mar, o Senhor está. Na tempestade, o Senhor também está. Obrigado em saber que nós temos um Deus que cuida de nós. Um Deus tão grande que nos ama. Oh, aleluia, que amor é este? Que amor é este? Que levou o Senhor para o Gólgota. O Senhor caminhou com aquela cruz nas costas, sofrendo açoites, humilhação. E o Senhor não disse uma só palavra. Que amor é esse que levou o Senhor para aquela cruz, sem falar nada? O Senhor pode ter desistido e dizer: eu não vou morrer por eles, porque eles não merecem. Mas o Senhor, como uma ovelha muda, foi levado para o matadouro. Aleluia. E foi pregado naquele madeiro. E quando o Senhor foi, o Senhor demonstrou o grande amor que o Senhor tem por nós. Pai, nesta noite, eu quero te agradecer por esta palavra tão poderosa e tremenda, Pai. Obrigado, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Santo, santo é o teu nome. Pai, eu quero orar nesse momento também por todas as pessoas, ó Pai, que estão nos hospitais desse momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, visita cada andar do Hospital Marugate. Visita ali o primeiro andar onde eu trabalho, ó Deus. Onde eu... que as pessoas que estão com Covid-19, coronavírus, elas ficarão ali naquele andar. E eu andar. Eu recebi essa notícia, Pai. Mas o Senhor... E a boa notícia que o Senhor me deu é que eu não estou ali naquele andar trabalhando por acaso, não. Que eu estou naquele andar, aleluia, amando do Senhor. Mas amando do Senhor para levar cura, para levar libertação, para levar transformação. É, Deus. O Senhor sempre tem uma boa notícia para aqueles que nele confiam. E eu confio no Senhor. Pai, cada pessoa que está nos ouvindo nesta noite, a boa notícia para eles é que a tua mão está estendida sobre cada vida. Oh, queridos, receba essa... Eu não sei o que você está passando nesta noite, mas eu quero te dizer uma coisa: você não está só. Você não está à mercê da sorte. O Senhor está com você. Não é à toa que Ele escreveu: estarei convosco até a consumação do século. Receba esta palavra no teu coração. E quando o inimigo se levantar contra a tua vida, dizendo para você que você está só,
que você não vai vencer, diga para ele, olha lá para a cruz. O meu Jesus já não está mais lá, porque ele ressuscitou para entregar a minha vitória. Receba a tua vitória nesta noite, queridos, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos. Só avisando para vocês que amanhã nós vamos ter a célula, tá? 8 horas. Eu vou estar ministrando a célula para vocês aqui. Obrigado, Neia. Então vocês ficam aí ligados, todos vocês, tá? Eu quero ver todo mundo aí. E eu queria fazer um convite para vocês. Eu tenho um canal lá no YouTube. Eu queria que vocês entrassem lá e que vocês se inscrevessem lá no canal e também compartilhassem, querido, porque nós estamos pregando a palavra do Senhor. E eu sei que muitas vezes você não tem assim ainda o dom para fazer isso na internet, tem às vezes vergonha, mas nós já estamos fazendo. Então, nos ajude a divulgar a palavra de Deus, tá bom? Entra lá, faz a sua inscrição, né? Aperta o sininho lá para quando eu colocar algum vídeo. Hoje mesmo de manhã eu coloquei um vídeo de uma palavra que eu preguei no sábado lá na chácara, que falava sobre perdão. E foi uma palavra muito forte. Por quê? Porque foi uma palavra que tocou muito no meu coração, porque parece que eu estava pregando num velório. Parece que eu estava pregando num lugar onde pessoas haviam morrido. E quando foi no dia seguinte, eu recebi a notícia que o pastor Zezinho morreu. E aquilo ali foi muito forte, foi muito marcante para mim. Então eu queria que você ouvisse essa mensagem que fala sobre perdão, porque você precisa perdoar as pessoas que te magoaram, você precisa acertar a sua vida com as pessoas. Sabe por quê? Porque a qualquer momento a gente pode partir. Diante desse quadro que nós estamos vivendo hoje, né, a má notícia é que nós podemos partir, mas a boa notícia é que nós vamos estar com o Senhor. Então, amado, entendeu? Amém, glória a Deus. Mas você precisa ouvir essa palavra para você colocar a sua vida reta diante de Deus. Então vai lá no meu canal, assiste lá e aperta lá, entra lá, tá bom? Clica lá entra lá, faz sua inscrição lá com a gente lá e manda para outras pessoas, para que outras pessoas possam ouvir a palavra do Senhor. Amém? Quero agradecer a Deus pela sua vida, por tudo que Deus tem feito. Eu sei que é muito diferente de estar na igreja. A gente não pode se abraçar, não pode beijar ninguém, né? A gente tem o hábito de fazer isso muito com todo mundo. E então a gente não dá para fazer isso, mas fica aí o meu abraço, fica o meu beijo no coração de cada um de vocês, da pastora Sandra, da nossa família, da Cristo Esperança, né? Você que é da Cristo Esperança, você que não é da Cristo Esperança, fica o nosso abraço para você. Também o nosso convite para quando abrir, né? O dia que abrir, poder fazer o culto na igreja, que você venha estar conosco nesse dia também. Tá bom? Deus abençoe a todos. Eu vou estar ministrando agora a bênção apostólica. Amém, Jesus? Feche os teus olhos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus permaneça com cada um de nós, desde agora e para sempre. E todo o povo de Deus diga amém, Senhor. Coloca o seu amém aí. Coloca o seu amém aí. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. E não tema as más notícias, mas creia que Deus já te deu uma boa notícia. Uma notícia de paz, de milagre e de vitória. Amém, amém. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Deus abençoe, Neia. Kátia, Deus abençoe você, Kátia. Aleluia. Elisângela, Deus abençoe. Deus abençoe você. Jonathan, Jaqueline. Jonathan. Aleluia. Jason. José Mauri. José Mauri. Pastor Alex, Pastor Mauri. Aleluia. Lucimar. Mãe do Deus Luan. abençoe vocês, Thalita, queridos. Deus abençoe. Aleluia. Flávio Rodrigues. Meu primão aí. Glória a Deus Deus. abençoe. Nelson Martins, Deus abençoe. Wagner Luciana, Deus abençoe. Fatinha, Deus te abençoe, Fatinha. Saudade, amiga. Zé Mauri, amém. Gisele, a Gisele, irmã da Paulinha, Deus abençoe. Letícia, Deus abençoe, Letícia. Aleluia, Maria, Jesus. Deus abençoe, Maria. A Rose, Deus abençoe, Mandanéia, Deus abençoe. A Lica, Deus abençoe, Lica. A Ivanilza, Deus te abençoe, Ivanilza. Sidney, Deus te abençoe, Sidney. Maria, Jailza, Deus abençoe a todos, gente. Anéia, Claudineia Garcia, Deus abençoe. Glória a Deus, Deus abençoe vocês, pessoal. Que vocês fiquem atentos amanhã, 8 horas, tá bom? Nós vamos começar a nossa célula. E não tenha dúvida que Deus abençoe a tua vida. Amém? O Nai. Lá o Zé, lá do Mauri. Deus abençoe você, Zé. A Grace, a Fatinha. Amém. Deus abençoe vocês, pessoal. Estamos encerrando. Deus abençoe, em nome de Jesus, viu?